E é sobre isso que a gente conversa agora com o porta-voz do Exército de Israel, o Major Rafael Rosenstein. Seja bem-vindo, Major. Boa tarde. Boa tarde, Jesus. Um prazer estar aqui com você mais uma vez. Obrigado pelo convite. Deixa eu entender se, para mim que não está chegando aqui, para quem está assistindo a gente, produção, o pessoal está ouvindo o Major? Para mim não chegou aqui. Tá, eu vou fazer aqui a pergunta, Major, e a gente continua o nosso bate-papo aqui, qualquer coisa a gente sinaliza aqui para o senhor. Mas deixa eu te perguntar, qual foi o motivo ou dessa série de bombardeios promovidos por Israel? O que justifica essa ação militar e a quebra formal aí desse cessar-fogo? É muito simples. O Hamas mantém 59 reféns nos túneis subterrâneos da faixa de Gaza em condições desumanas, com pouco oxigênio, com pouco alimento, com pouca bebida. E nós estávamos com esperança que depois da primeira fase do acordo, que o Hamas continuaria a libertação de reféns. São reféns que foram tirados de suas camas, que foram tirados de uma festa, que estavam festejando no feriado judaico, que foram tirados de comunidades que viviam no sul de Israel e estão mantidos na faixa de Gaza há mais de 500 dias. O Hamas demonstrou que não tem nenhuma intenção de continuar a devolver reféns, então o exército israelense não tem outra alternativa a não ser continuar fazendo tudo o que for necessário para alcançar os objetivos dessa guerra, que é desmantelar a capacidade militar terrorista do Hamas, a capacidade do Hamas de continuar governando a faixa de Gaza e para trazer de volta para suas casas todos os reféns. Os 59 reféns que ainda estão nas mãos do Hamas, os vivos para suas famílias e os que foram assassinados para serem enterrados com respeito no território israelense. Tem informações sobre esses israelenses que continuam sendo feitos reféns? Nós sabemos que eles estão sendo mantidos em condições desumanas na faixa de Gaza. Parte deles estão acorrentados, parte deles estão feridos desde o 7 de outubro. E o grupo terrorista Hamas, um grupo cruel, continua mantendo essas pessoas como reféns e não tem intenção de libertá-los. Por esse motivo, o exército não tem outra alternativa a não ser continuar a fazer tudo o que for necessário para que o Hamas liberte imediatamente todos os reféns. É muito importante para todos entenderem. Nós temos informações que durante essa época de cessar-fogo, o Hamas se reergueu, o Hamas tentou se reorganizar, o Hamas tentou se rearmar, e o Hamas estava planejando mais ataques terroristas para serem feitos contra o Estado de Israel, para serem feitos contra as forças de defesa de Israel que estão atuando na faixa de Gaza. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa, onde o grupo terrorista que cometeu o maior massacre contra o povo judeu desde o Holocausto, no 7 de outubro, continua afirmando que tem como objetivo fazer um outro 7 de outubro, para colocar em prática o grande objetivo do Hamas, que é acabar com o Estado de Israel, eliminar o Estado de Israel do mapa. Nenhum país soberano aceitaria uma situação como essa. Então nós vamos continuar até o final, para trazer todos os reféns para suas casas e para desmantelar a capacidade militar terrorista do Hamas. Major, a crítica que a gente observa em vários países, inclusive aqui no Brasil, por parte do próprio governo federal, é a grande quantidade de crianças, ou pelo menos as informações dando conta disso, de que entre esses 4 mortos há uma grande quantidade de crianças, o que teria demonstrado, pelo menos em tese, aí, uma desproporcionalidade nessa ação militar promovida por Israel. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Jesus, essa pergunta tem que ser feita para o Hamas, porque o Hamas coloca seus armamentos em zonas humanitárias, porque o Hamas faz hospitais e escolas como centros de comando, porque o Hamas coloca plataformas para lançar foguetes em cemitérios, porque os terroristas do Hamas utilizam civis como escudos humanos. Veja, o exército de Israel faz tudo possível para minimizar danos a civis na faixa de Gaza, porque para nós, danos a civis é uma tragédia. Mas para os terroristas do Hamas,
Isso é uma estratégia. A estratégia do Hamas diz o seguinte: vamos nos esconder atrás de civis, porque assim vai acontecer uma das duas coisas. O exército de Israel é um exército ético, moral, ele não vai atacar os terroristas se civis pagarem o preço da guerra. Ou se o exército de Israel atacar mesmo assim, então eles vão utilizar as mortes de civis como uma pressão internacional para que essa guerra acabe o mais rápido possível, enquanto o Hamas continue no poder na faixa de Gaza. Então, para o Hamas, a morte de civis, se esconder atrás de civis, é o win-win situation. Ou o exército não vai atacar, ou o exército vai atacar, e jornalistas vão fazer a pergunta, como você acabou de me fazer, por que tem tantos civis que morrem na faixa de Gaza, e não porque o Hamas utiliza os civis como escudos humanos. Nós fazemos tudo o que podemos para minimizar danos a civis. Nós damos aviso prévio, nós fazemos zonas humanitárias, nós já fizemos mais de 150 mil ligações para os civis na faixa de Gaza. Nós já lançamos mais de 15 milhões de panfletos. Não tem mais nada que podemos fazer para minimizar danos a civis na faixa de Gaza, quando o Hamas quer maximizar danos a civis. Infelizmente, nós não podemos lutar essa guerra com flores e presentes. Essa guerra tem que ser lutada com mão forte, de uma forma determinada, até que o Hamas entenda que enquanto não devolver todos os reféns, enquanto o Hamas continuar com seu objetivo de eliminar Israel do mapa, o Hamas vai continuar vendo nossos aviões em cima da faixa de Gaza e o Hamas vai continuar vendo suas infraestruturas, seus armamentos e seus terroristas pagando preço altíssimo por isso. Infelizmente, civis estão pagando o preço dessa guerra. Isso é uma tragédia, como eu disse, Jesus. Mas para o Hamas, isso faz parte da estratégia do Hamas. Então, quem tem que responder à pergunta, como tem tantos civis que pagam o preço dessa guerra, é o Hamas, que utiliza esses civis como escudos humanos. O Estado de Israel, nos últimos anos, utilizou dos nossos recursos para construir hospitais, para construir bunkers, para construir tecnologias para defender nossos civis. O Hamas, em vez de construir estruturas para defender os civis, em vez de construir hospitais, em vez de construir bunkers, em vez de construir tecnologias para defender os civis, o Hamas utilizou 1 bilhão e 300 milhões de dólares para construir 500 quilômetros de túneis subterrâneos, para fabricar seus mísseis. Foram mais de 13 mil mísseis lançados da faixa de Gaza em direção ao território israelense. Essa é a diferença entre um Estado democrático de direito que quer viver em paz e um grupo que quer eliminar Israel do mapa e não tem nenhum compromisso com a verdade, nenhum compromisso com o direito internacional e nenhum amor pelo seu próprio povo. Rafael Rosenstein, major e porta-voz do Exército de Israel, agradeço demais pela participação aqui no Poder Expresso. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade.